O Santos realizou a contratação de duas promessas, uma da Venezuela e outra da Colômbia. Além disso, vamos falar nesse vídeo sobre a questão envolvendo o Krasnodar, a dívida que o Peixe tem pela contratação do Cueva e que precisa resolver isso ainda neste mês de março para não sofrer um novo transfer ban. Vamos começar falando justamente sobre essa questão envolvendo a equipe russa. Informação do Globoesporte.com que diz o seguinte em seu título: Santos quer esticar a corda no caso Cueva e nega pedido do Krasnodar pelo zagueiro Joaquim. Vamos entender essa história. As negociações entre Santos e Krasnodar pelo pagamento de pouco mais de 4 milhões de dólares da dívida pela compra do meia Cueva estão longe de um desfecho. As últimas investidas do Peixe por um parcelamento foram negadas e os russos só aceitam envolver jogadores caso seja o zagueiro Joaquim. Se não resolver o problema até a última semana de março, o Santos sofrerá transfer ban e não poderá registrar novos jogadores conforme já notificado pela FIFA. Embora a situação seja crítica, a diretoria do clube da Vila Belmiro não tomará uma decisão precipitada e aguardará até o último dia do prazo para bater o martelo. Ao longo dos últimos dias, o Santos ofereceu o zagueiro Messias para bater o valor da dívida, mas os russos negaram. O Peixe sinalizou que estaria apto a negociar o atacante Morelos, porém também não houve acordo. O único jogador do Peixe que o Krasnodar aceitaria seria Joaquim, ideia prontamente negada pelo presidente Marcelo Teixeira. O clube santista pretende fazer jogo duro para manter o atleta em seu elenco assim que a janela do futebol europeu for aberta. A segunda tentativa de negociação do Santos com os russos foi por um parcelamento a longo prazo dos 4 milhões de dólares. Mais uma vez, o Krasnodar não aceitou a proposta, já que tinha entrado em acordo na gestão do presidente Andrés Rueda e, no fim, não recebeu o dinheiro. Nos bastidores, o Peixe segue confiante de que conseguirá resolver e se livrar de mais um transfer ban, embora a diretoria do Krasnodar se mostre firme na ideia de receber o dinheiro à vista. O Santos entende que na base do diálogo terá um desfecho positivo a seu favor. Ou seja, o tempo está correndo, temos aí até este mês de março para que o Santos resolva essa pendência e não tenha, um novo transfer ban. Lembrando que daqui a pouco a janela de transferência abre novamente e o Santos poderia ir ao mercado, contratar outras peças que ainda são necessárias para o nosso elenco, como, por exemplo, o meia, quem sabe um ponta de velocidade, talvez um zagueiro, caso o Santos não consiga segurar o Joaquim, A gente já trouxe aqui no canal sobre o Joaquim, que a ideia do Santos é mantê-lo até o final da Série B, por conta da importância técnica e também porque entende que ele pode se valorizar ao final desta temporada. Mas é aquilo, vai que chega uma proposta irrecusável, o Santos precisa vender, e aí? Precisa também de zagueiro. Então é importante pensar em todos os cenários possíveis. Vamos torcer para que resolva o quanto antes isso, a questão com o Krasnodar. E é complicado, Porque assim, o Santos, teoricamente, recebeu aquele valor do Pachuca / Cueva, porque o Cueva acabou abandonando o Santos, Poderia ter pego esse valor e repassado ao Krasnodar. O ex-presidente Andrés Rueda acabou utilizando o dinheiro para fazer outras coisas, no dia a dia do clube. E aí o Santos continua com essa pendência em aberto aí com o Krasnodar para ser resolvida nesta gestão do presidente Marcelo Teixeira. Bom, vamos falar sobre outro assunto, sobre contratações. Duas promessas, uma da Venezuela e outra da Colômbia, são aguardadas no Santos nos próximos dias. Vamos à matéria do Globoesporte.com, que diz o seguinte: o Santos reforçou o Sub-20, sua categoria de base mais importante, com duas promessas de fora do país. O volante venezuelano Nicolás Profeta e o meia colombiano Alejandro Villarreal. A dupla passará por exames médicos nos próximos dias para assinar contrato de 3 anos. Aos 18 anos, Profeta tem passagens pela seleção venezuelana de base e com dupla nacionalidade estava no Sub-20 do Deportivo Cali da Colômbia. Curiosamente, o atleta também disputou alguns jogos pela seleção colombiana de base. Profeta é volante, mas tem também a possibilidade de ser usado como meia mais avançado e como zagueiro. Polivalente.
O jovem pode ser aproveitado ao longo do ano pelo técnico Fábio Carille no time profissional. O outro contratado é o meia Villarreal, de 18 anos. O colombiano estava no Deportivo Cali, né, eram colegas, e chega a princípio para reforçar a base, mas com boas projeções de ser testado ao menos em treinos do time de cima. Falando também um detalhe aqui do Alejandro Villarreal, né, o GE traz ele como meio-campista, mas também ele chegou a atuar como centroavante. Inclusive é um jogador de uma estatura bem alta, pode ser utilizado como centroavante, né? Geralmente jogadores assim que passam na categoria de base sempre são testados em mais de uma posição. Até mesmo se a gente pegar jogadores da base do Santos, né, atua como meia, atua como ponta, volante, meia mais avançado, lateral, zagueiro, né? Isso na base acaba sendo comum, mas o Profeta é mais aquele primeiro volante, né, um jogador que tem uma característica de um bom passe. Por exemplo, o Alejandro é um jogador que sabe muito bem pegar na bola, bom cabeceador. Então, algumas características desses dois jogadores que vão ser observados pelo técnico Fábio Carille. Então, chegam a princípio pro sub-20, mas não estão descartados serem utilizados, quem sabe, pelo técnico Fábio Carille, caso seja necessário. Até linkando um assunto a outro, né? Vai que o Santos pega o novo transfer ban, não consegue resolver isso o quanto antes, e aí precisa de algum atleta para compor banco de reservas, ou até mesmo treinamento, enfim, né? Tem mais algumas opções. A gente sabe que, pelo menos a meu ver, tem outros jogadores da base do Santos que estão à frente ali na fila para serem testados, mas mais uma opção, mais duas opções, né, para que o técnico Carille observe, torcer para que sejam bons jogadores, né, que possam nos ajudar tecnicamente e quem sabe financeiramente em um futuro, não sei se próximo, mas num futuro, né? Dinheiro aí pra gente sempre importante, tá certo? Me fala aqui nos comentários se você conhece os dois jogadores, o Profeta e também o Alejandro. Deixa aqui as suas impressões em relação a essa contratação. E também, né, torcer para que o Santos resolva logo essa questão do transfer ban, que o torcedor santista tem arrepios quando escuta a palavra transfer ban. Espero que isso se resolva o quanto antes. Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.